Você sabe o que é CLP? O CLP é como se fosse um computador robusto e específico para a área industrial ou ambientes bem agressivos. Ele é um equipamento preparado para trabalhar sobre condições que nós encontramos lá nas indústrias. A sua sigla CLP significa Controlador Lógico Programável. Você vai escutar por aí também o termo PLC, que nada mais é que a mesma coisa, só que na língua inglesa. A finalidade principal do CLP é realizar o controle de máquinas, equipamentos ou uma linha de processo industrial inteiro. Talvez você já tenha visto aqueles processos onde tem uma máquina trabalhando daquele jeito certinho, cadenciado, sem parar e tudo numa velocidade alta. Então tudo isso é controlado por um CLP. É o CLP que é responsável por controlar todos esses equipamentos, fazendo com que funcione de forma harmoniosa, como se fosse uma orquestra. E todo esse seu funcionamento é definido através de lógicas que são programadas por um profissional especializado em sua programação. O CLP é utilizado em várias áreas e o principal lugar que você vai encontrá-lo é nas indústrias. Disso não tenha dúvida. Mas você vai encontrar o CLP também sendo utilizado em várias outras áreas, como na área médica, na área automotiva, petrolífera, alimentícia, mineração, na siderurgia, na área de manufatura em geral, em navios, embarcações de luxo, iate, na área de transporte, em trens, metrô, aeroportos, na automação predial, naqueles prédios comerciais grandes, né? Nas estações de geração de energia, energia eólica, energia solar, hidrelétricas, enfim, tem CLP em muitas áreas e só por aí já dá para você ter uma ideia, perceber o tanto de aplicação e campo que um profissional que domine a programação de CLP pode atuar. Eu não sei se você sabia, mas um dos principais perfis ou requisito propriamente dito para quem quer ingressar nessa área de programação de CLP é ter conhecimento na área elétrica. Aí então, quando eu falo ter conhecimento na área elétrica, isso abrange vários perfis de profissionais, como o eletricista, industrial, o técnico ou eletrotécnico. Temos também o pessoal que vem da área da mecatrônica, o pessoal da área de automação e controle, os engenheiros eletricistas, até essa é a minha formação, eu sou engenheiro eletricista, e por aí vai. Todos esses profissionais que conhecem da parte elétrica estão aí no meio. Então, se você quer conhecer sobre CLP, aquela famosa caixinha preta e temida pelos técnicos eletricistas de manutenção, que fica instalado lá no fundo de painel e que todo mundo tem medo de pôr a mão, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te dar uma explicação geral sobre o CLP e como ele funciona. Bom, e para você que não me conhece, meu nome é André Terra, eu sou da CLP Fácil, cursos online de programação de CLP e de HM. Depois dá uma acessada lá no nosso site clpfácil.com.br. Bom, e vamos para o vídeo. Bom, praticamente podemos dizer que o CLP é dividido em três partes, onde nós temos o seguinte: nós temos as entradas, a CPU e as saídas. As entradas são onde chegam os sinais dos equipamentos para o CLP. É a forma como o CLP vai enxergar o mundo externo, tá? O que está acontecendo fora dele. E o que podemos ter em uma entrada pode ser o seguinte: pode ser um sensor, aí existe até vários tipos de sensores, pode ser um fim de curso, por exemplo, tá? Pode ser também um botão, uma botoeira ou vários botões como entrada. As saídas é como o CLP vai agir com o mundo externo. É onde ele vai fazer o acionamento, é onde ele vai enviar os comandos para alguma carga ou dispositivo. Ou seja, essas saídas podem acionar, por exemplo, um contator ou um relé, um motor, ou por exemplo uma válvula e por aí vai, vários acionamentos. E por fim, a CPU. A CPU é a parte mais importante, é o cérebro do CLP, é ela que vai processar todas as informações das entradas e saídas. E para que tudo isso funcione, o programador de CLP ele vai escrever um programa utilizando um computador que tenha instalado a plataforma de desenvolvimento, que nada mais é que o software do próprio fabricante do CLP. Ele vai criar as suas lógicas lá dentro, utilizando aí o computador, onde essas lógicas nada mais são do que regras de funcionamento. Ou seja, é o passo a passo
dos procedimentos necessários para resolver uma tarefa. Aí então, esse programa que foi desenvolvido vai ser enviado lá para o CLP, para que a CPU execute este programa de CLP e o CLP então realize as suas tarefas. E para a criação dessas lógicas de controle, vamos utilizar as linguagens de programação do CLP, onde através da norma IEC 61313 nós temos 5 linguagens padronizadas e elas estão divididas em 2 categorias. A linguagem gráfica, que compreende a linguagem ladder ou ladder, o diagrama de blocos e o graph-set. E vamos ter também a linguagem de programação textual, que compreende a lista de instruções e o texto estruturado. Agora lembra que lá no início eu disse que o principal perfil dos programadores de CLP são da área de elétrica. Por esse motivo, a linguagem mais utilizada acabou sendo a linguagem ladder, que é uma linguagem que se assemelha muito com os contatos utilizados lá nos diagramas de projetos elétricos. Dá só uma olhada aí na semelhança que eles têm. Bom, mas está complicado para você entender? Vamos trazer isso então mais para o mundo industrial. Eu gosto de dar exemplo porque eu sei que isso ajuda muito no entendimento. Eu trouxe aqui então um exemplo que é esse transportador de caixa com a esteira. Então, eu quero dar um exemplo simples para você entender aqui. De modo que eu vou querer que ela funcione da seguinte forma. Eu vou ter como entrada para o meu CLP um sensor retroflexível, está aqui esse sensor, um sensor de barreira. Esse é o meu sensor, o amarelinho, e o meu espelhinho está do outro lado. Ele fica refletindo o sinal e forma uma barreira aqui, né? De forma, quando a caixa vir aqui e chegar nessa ponta, eu quero que ele desligue o meu motor, tá? E para acionar essa lógica, para acionar o meu motor, eu vou querer esse botão. Um botão verde, está aqui, ó, ele vai ser uma entrada do CLP também, é ele que vai acionar o motor da minha esteira que está aqui embaixo, tá? Esse é o motor da esteira. Então, a ideia de funcionamento vai ser mais ou menos isso. Eu vou clicar no botão aqui, ele ligou minha esteira e ele vai caminhar até a posição aqui do sensor. Chegou no sensor, eu quero que ele desligue o motor da minha esteira. Simples, é isso que eu quero que ele faça. Então, como ficaria as ligações lá no meu CLP? No meu CLP ficaria então assim, eu teria como entrada o meu sensor, que é o sensor de barreira, que vai identificar a caixa chegando lá no fim, e teria também o meu botão liga, meu botão verdinho que eu mostrei lá no painel, ele vai ser uma entrada também no meu CLP. Lembra que eu comentei com vocês que as entradas do CLP vai identificar o que está acontecendo externamente a ele? Então vai ser isso. E como saída, eu vou ter o acionamento do meu motor da minha esteira, tá? É a saída do CLP que vai comandar o motor de quando aquela esteira tem que rodar e quando ele tem que parar. Feito isso então, a gente vai desenvolver todas as nossas lógicas, as nossas regras de funcionamento lá dentro do computador, e então vamos transferir para dentro do CLP todas essas lógicas. E pronto, ele estaria pronto para executar as operações que a gente criou dentro do programa e que a gente descarregou no CLP para executar essa operação, esse exemplo que a gente está passando aqui. Bom, e a sua maior vantagem e benefício de se usar um CLP é a sua capacidade de programação, de alteração e de ampliação. Você pode até duplicar os projetos que você criou lá dentro do CLP. O CLP também ele pode substituir vários componentes eletromecânicos dentro do seu painel, deixando a sua manutenção mais rápida e mais fácil de fazer. E uma das principais características que é o monitoramento e o diagnóstico de falhas que ele pode ter. Agora entendeu porque você precisa ter esse conhecimento para não ficar fora do mercado? Bom, era isso que eu queria passar aqui para você, você que está iniciando com o CLP, para você ter uma ideia de como ele é e como ele funciona. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha e comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. Tá certo? Meu muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e valeu e até mais!